vai chegar um momento em que uma parte vai ter que ser transplantada deste planeta, pelo menos transplantada do plano físico. A superfície da Terra deve ser reordenada em seguida. Então, existe uma parte que vai aí sucumbir e que, como essência, como seres etéricos, como seres astrais ou até como seres anímicos, vão para os mundos que lhes correspondem. Mas a superfície da Terra vai ser reordenada. E alguns vão ser retirados antes ou durante esses movimentos começarem, vão ser mantidos em bases, vão ser mantidos em naves, ou vão ser mantidos em bases laboratório, até que a superfície se reordene para serem repostos aqui. Há uma parte desses 10% que vão ser repostos aqui, para prosseguirem. E a outra parte que vai ser trasladada para outros mundos mais evoluídos. Tudo isto faz parte dos planos da mente cósmica. Isto não é produto de nenhum ser. Isto faz parte da mente cósmica, da mente universal. A mente universal que tem tudo isto presente, que tem tudo isto previsto. Então, o fato, o passo evolutivo, isto é com a mente universal, é com a mente única. É lá a fonte disto tudo. Mas o processo é conduzido por consciências, por inteligências ou por seres de consciência intergaláctica, de consciência suprafísica, de consciência intraterrena, isto é, de seres que têm consciência interna e que são consciências que representam as leis imateriais. Nenhuma consciência pode desenvolver o processo evolutivo e salvífico se esta consciência não está polarizada na lei imaterial. Porque o que é material vai estar totalmente comprometido em reestruturação. Então, essas consciências imateriais são essas que conduzirão os processos que são organizados pela mente única. Seria necessário, nesse momento, que nós realmente buscássemos contato, que nós buscássemos diálogo, que nós buscássemos uma aproximação mais fluida, mais fácil, que nós fizéssemos um treinamento de ir para o nosso interior e internamente começássemos a fazer contato com essas inteligências, com esses seres, com essas entidades, com essas correntes que vão conduzir este processo. Essas consciências que vão conduzir o processo querem nos alcançar. Essas consciências estão prontas, estas consciências estão abertas para chegarem até nós. Mas, como dissemos no início, precisa que nós estejamos também dispostos a chegar até elas. Mas como nesse nível não há possibilidade de compromisso, não é como esta terra, que a gente tem os pés em duas canoas, assim que a gente vive aqui, não é? Que a gente é frio e quente ao mesmo tempo. Nesse plano não tem isto. Nesse plano, você tem que ser unido, você tem que ser único e você tem que ser claro. Neste caso, estas consciências podem nos alcançar, porque aí elas não estarão impondo, e aí elas não estarão elevando aquilo que não tem condições de ser elevado, e que, portanto, vai criar
mais desequilíbrio do que aquilo que existe. Existem planetas onde se vivem leis materiais, não exatamente como aqui, mas que são leis materiais lá também. Existem até planetas habitados, talvez não esses que a gente conheça, mas muitos planetas desconhecidos e que são habitados. Nós podemos perfeitamente continuar a nossa vida de habitantes planetários, não, em outro lugar. Em outro lugar que tenha uma evolução prevista um pouco inferior do que esta da Terra. Os nossos irmãos avançados ou os nossos colaboradores extraterrestres ou intraterrenos, eles não necessitam de aparelho algum para chegar até nós. Eles não precisam de tecnologia. Esses seres ou essas consciências estão conosco desde já. Isto é, a consciência deles está conosco. Nós ainda não os percebemos, mas eles estão conosco, sempre estiveram. E eles estão, apesar de para nós ser difícil crer nisso, não? Eles estão vibrando muito próximos de nós para que a gente desperte para realidades não óbvias, para realidades não visíveis. E tudo isso funciona dentro de uma força universal. Isso não funciona graças a alguém. Isso é uma força universal. Nós teríamos, além de querer esses contatos, nós teríamos que encontrar uma proporção um pouco diferente entre o compromisso da nossa busca interior com a nossa vida externa. A nossa vida externa, atualmente, é comprometida com forças evolutivas. Então, nós temos que encontrar a forma de mudarmos a proporção na nossa vida, isto é, da nossa vida interna, da nossa vida ideal, desta vida que buscamos estar numa situação um pouco mais proeminente do que está. Porque atualmente a vida externa está predominando. A vida externa está predominando. E a vida externa não é momento mais dela predominar. Isto tem que ser redimensionado. Nós não podemos dar um passo maior do que a nossa perna. Mas nós podemos, neste momento, com a ajuda interior e com a ajuda de tudo isto que está nos assistindo, nós podemos redimensionar esta proporção e não permitir que a nossa vida interior, que a nossa vida invisível, que a nossa vida não prática seja sufocada por esta vida que é, inclusive, muito curta, não? Muito datada, curta mesmo, curtinha. Na superfície da Terra, na nossa vida externa, o que predomina são as atividades externas. Tanto assim que nenhum de nós consegue parar de se locomover, de gesticular, de agir o dia inteiro. Então, para vocês verem a proporção disto. E se nós não tivermos um certo controle sobre essas forças dissuasivas, nós vamos não conseguir penetrar essas dimensões mais subjetivas e vamos não conseguir perceber e viver certas coisas quando esses movimentos começarem.